Gênesis capítulo de número 18, versículo de número 20. Nós voltamos a meditar e estudar sobre a vida do Abraão, o nosso pai na fé. E hoje nós vamos estudar sobre a sua oração. Vamos estudar sobre a visita que Deus faz à casa dele. Como você iria se comportar se Deus hoje, à tarde, visitasse a sua casa? Se você recebesse a visita do Senhor dentro da sua casa, como seria esta visita? Um dia o Abraão recebeu a visita do próprio Deus na sua casa. Essa foi a última mensagem que nós ouvimos aqui sobre o Abraão. E hoje nós vamos meditar sobre os desdobramentos desta visita. Gênesis 18 e 20. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até a mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nelas se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio. Como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda, por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei. Se eu encontrar ali 45. Abraão então disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei, por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei, se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei, por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei, por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. Amém. Senhor, esta é a tua palavra e nós somos o teu povo e nós precisamos desesperadamente ouvir a tua voz.
Senhor, fale conosco nesta manhã. Nós precisamos de Ti. Oramos, ó Deus, para que a Tua palavra faça um efeito profundo dentro do nosso coração. Oramos para que ela nos mude, para que ela nos oriente, para que ela nos mostre Jesus Cristo, nosso Salvador, para que ela aquiete a nossa alma, para que ela nos desafie, para que ela nos transforme. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O que temos aqui, queridos, é uma teofania, que é uma manifestação corpórea do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Antes da sua encarnação definitiva, antes de Jesus vir ao mundo no ventre da Virgem Maria, Jesus Cristo apareceu muitas vezes. Isso é chamado de teofania. E ele apareceu na casa do Abraão um dia, e o Abraão lhe faz uma refeição, um banquete. E ele come junto com Abraão na presença de mais 2 seres celestiais. E a partir daqui, o Abraão recebe um título na Bíblia que é singular. Nenhum personagem bíblico foi chamado de amigo de Deus. E o Abraão, por 3 vezes na Bíblia, é assim, descrito, o amigo de Deus. E vocês estão estudando comigo sobre a vida dele, e vocês viram que ele não é um homem impecável. Ele comete pecados, ele erra. E daí você pode aprender que para se tornar um amigo de Deus, isto é por causa da graça dele. É por causa da graça preciosa do Senhor que um ser humano pode ser chamado de amigo de Deus. Porque este Deus Santo não compactua com o pecado. Entretanto, ele tem o desejo de ter um relacionamento profundo com o ser humano. Deus não deseja ter um relacionamento distante com cada um de nós, mas um relacionamento de amizade. E ele o faz a partir da sua graça. A boa notícia para todos nós é que nós, a partir de Jesus Cristo, também nos tornamos amigos de Deus. Jesus, nos seus últimos momentos de vida, juntamente com seus discípulos, disse: eu não chamo mais vocês de meus servos, mas chamo vocês de meus amigos. A igreja de Jesus Cristo é uma comunidade de amigos de Deus. Por causa da graça preciosa de Jesus, nós saímos desse status de inimigos de Deus, como a Bíblia descreve, para amigos dele. E o que é um amigo? Amigo é alguém, entre tantas as coisas, a quem você compartilha o seu coração. Um amigo é alguém a quem você compartilha o profundo da sua vida. E se Deus deseja ser o nosso amigo, a pergunta que eu faço a você nesta manhã: você está disposto a ouvir o coração de Deus? Já quero te adiantar que muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir o coração de um irmão em Cristo. Não temos paciência. E como é que você quer ouvir, se você é amigo de Deus, o coração de Deus? Pense no coração de Deus nesta manhã, olhando para o Paquistão, essa nação em que a nossa igreja está intimamente ligada. Pense no coração de Deus ao saber que meninas de 6 anos de idade são dadas em casamento a homens de 50, 60 anos. Os homens de Deus que fizeram muito para Deus foram homens que ouviram o coração de Deus. A Jocum é uma organização missionária para jovens que impactou muitos jovens em todo o mundo. E o lema desta organização, que tem sede em Amsterdã, é: quero que o meu coração se quebrante
com aquilo que quebranta o coração de Deus. E é sugestivo, porque a sede da organização fica na Rua Vermelha de Amsterdã, no centro de prostituição, ao céu aberto. No centro também em que os usuários de droga usam droga desesperadamente. Eu conheço uma pessoa que juntou dinheiro no Brasil para ir à Holanda usar droga por 6 meses. E agora pense: quero que o meu coração se quebrante por aquilo que quebranta o coração de Deus. Portanto, neste texto, Deus compartilha o seu coração com Abraão. E é o que nós vamos ver. 3 coisas a partir disto aqui. A primeira delas é que o clamor de uma cidade, na verdade 2 cidades, chegou ao limite da tolerância, da misericórdia e da paciência de Deus. O texto começa dizendo, versículo 20: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Está aqui em Gênesis capítulo 13, quando nós começamos a estudar sobre a história do Abraão. Gênesis 13 diz: ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Agora nós estamos em Gênesis 18. Deus deu um tempo para a cidade se arrepender. Mas o pecado de Sodoma aumentou, não diminuiu. Aumentou. A maldade de uma cidade, descrita como a cidade mais ímpia da Bíblia, não diminuiu com o tempo, não diminuiu com os melhores empregos, com as melhores escolas, com a renda per capita aumentando. Porque este é o mito secular de que as nossas cidades serão melhores se as pessoas forem mais educadas. Então vamos lutar por educação, que nós devemos lutar por uma melhor educação no nosso país, sem dúvida, mas isso não vai diminuir a maldade de uma cidade, pode aumentar. Se as pessoas tiverem melhores residências, é muito importante. A glória de Deus é aviltada ao ver seres humanos vivendo em barracos. Mas se colocarmos esses seres humanos que outrora viviam em barracos, em palácios, não significa que a maldade de uma cidade vai diminuir. A maldade de Sodoma chegou ao limite. E aqui nós vemos que todo pecado, individual e coletivo, é como uma voz que clama da terra para o céu. O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado. Agora, esse é um tema tão difícil. E se eu não estivesse estudando a Bíblia com vocês sequencialmente, eu jamais iria escolher um tema desse para pregar no domingo. Porque desde sempre nós temos uma ideia de Deus como um Deus amoroso, bondoso, e Ele é. Mas nós nos esquecemos do outro lado da moeda, de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus que não tolera o pecado. E nós vivemos em uma sociedade em que preza é a intolerância da tolerância, de que jamais poderíamos aceitar um Deus que se revolta contra pecados. Nós ansiamos por justiça.
Nós ficamos irados ao saber em que o ser humano é abusado. Nós ficamos irados quando os políticos desviam recursos públicos que deveriam ir para a saúde e educação, mas nós ficamos escandalizados ao saber em que Deus haverá de julgar os homens, inclusive nós, por causa dos nossos pecados. E aqui está o exemplo de uma cidade, de um juízo de Deus contra uma cidade libertina, insubordinada, de uma cidade em que a sua cultura desafiava os céus. Eu já li para vocês quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra. Nós acreditamos, de forma reduzida, que era apenas o pecado sexual, que é grave. Mas os pecados de Sodoma e Gomorra eram outros. A Bíblia diz, vamos ver, Ezequiel, capítulo de número 16. Versículo de número 49. E eis que esta foi a iniquidade da sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas. Ah, mas nós não temos mais cidades orgulhosas no país, né? Graças a Deus que Balneário Camboriú não é uma cidade orgulhosa. Ah, mas Deus não leva a sério um pecado desse, né? Deus não. Santo Agostinho dizia que o orgulho é o pecado que Satanás deu de graça para a gente. O orgulho. Tiveram fartura de pão. Não há problema algum nisto. Aliás, nós somos instados a orar. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora, qual é o problema disso aqui, ó? E próspera tranquilidade. É a tranquilidade que o homem sem Deus procura. Vou ganhar, 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 acumular, acumular, e eu não preciso mais de Deus. Aliás, eu não preciso orar. Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque eu tenho muito. Mas nunca ampararam os pobres. Os pobres é um problema para Sodoma, para Balneário Camboriú não. Em Sodoma havia uma cultura de higienização. Os pobres não podem estar aqui. São mal cheirosos. Eles poluem o nosso ambiente. Não ampararam os pobres e os necessitados. Versículo 50, foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. E aqui está o pecado sexual, abominações. Tão conhecido como Sodoma e Gomorra, de onde vem o termo sodomia. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Em 2 Pedro, Pedro diz que o justo Ló afligia sua alma vivendo naquela cidade. Portanto, o pecado de um lugar é como um clamor que sai da terra e chega até Deus. Em segundo lugar, esse texto fala da oração de um homem. E esse tema tão importante, a oração. Calvino dizia que o verdadeiro exercício da fé é a oração. A marca de um crente regenerado, a oração. A capacidade de você medir a vida espiritual de um povo, oração.
A marca de uma amizade com Deus, oração. E o grande drama é que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo nos ajuda, e o Espírito Santo nos ajuda a orar com a sua palavra, e Abraão nos ensina a orarmos. Como é que ora um amigo de Deus? Pelo menos duas coisas são dignas de observação aqui. A primeira delas, um amigo de Deus ora com extrema humildade diante do seu Senhor. Versículo número 27, Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Aqui está um homem poderoso, rico, um homem que já tinha feito grandes coisas, mas quando ele se apresenta diante de Deus, ele reconhece a real condição humana. Eu sou pó e cinza, eu não sou nada, eu sou um homem que estou aqui em pé hoje, falando a vocês, e daqui a pouco posso estar caído, morto. Eu não tenho controle sobre a minha vida, eu não posso fazer nada, eu não tenho coragem de diante de ti, determinar, declarar, e dizer que o Senhor tem que fazer. Eu sou pó e sou cinza. Como que é a tríade? Declare, determine. E o que mais? Declare, determine, decrete. Você não vai ver isso na Bíblia. Você vê os amigos de Deus: Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Senhor, eu não sou digno de orar. Senhor, eu não sou digno de falar contigo. Se não fosse o teu sangue, o sangue do teu filho, não haveria possibilidade alguma desta comunicação acontecer. Entretanto, por tua misericórdia, o teu filho ganhou o direito para que nós pudéssemos se aproximar de ti. Eu estou diante do Senhor por misericórdia. Há um abismo intransponível entre Deus e nós. Que a gente nunca se perca nisto. Embora Ele venha comer conosco, como Ele prometeu estar aqui, e hoje Ele prometeu estar de uma maneira especial, participaremos da ceia. Pela fé nós queremos que o Senhor está aqui. Mas que Ele tem uma distância de nós muito grande. Ele é totalmente outro. Ele é santo, nós somos pecadores. Ele é justo, nós somos injustos. Ele é luz e nós vivemos em meio às trevas. Ele é o Senhor da glória, a quem os demônios reconhecem que Ele é o santo de Deus. Entretanto, Abraão também ora com fé. E é essa grande questão. Às vezes nós erramos ao nos aproximarmos dele de forma inadequada, e aí a gente fica com medo de se aproximar e não nos aproximamos com a fé adequada e com a ousadia que temos em Cristo Jesus. Porque o Abraão faz grandes pedidos para Deus. O Abraão bate na porta de Deus e pede coisas arriscadas, coisas ousadas. Ele pede não menos do que a salvação de uma cidade. Geralmente nós oramos por coisas seguras. Senhor, abençoe o meu dia. A minha esposa está indo trabalhar de ônibus agora, fala: segura a praiana até eu chegar no ponto. Eu, quando vou no shopping, Senhor, arruma uma vaga de estacionamento para mim, do lado de fora, porque não dá para pagar mais 30 para entrar lá não, para comer um lanche do McDonald's. Não? Olha aí o vendedor. Consegue lá um desconto para a gente no estacionamento? Queridos, não é errado orar por isto. Nós precisamos orar pelo pão de cada dia.
É o pãozinho, o feijão, o arroz. Porque isso mostra que Deus está envolvido com coisas grandes. O nome dele: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome que é sobre todos os nomes, o nome que faz tremer o céu, a terra e o inferno. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, este reino glorioso do Rei Jesus. Que a tua vontade seja feita como na terra e nos céus. Mas tem coisas pequenas também pelo qual orar. O pão nosso de cada dia. A preocupação com um filho na escola. A preocupação com coisas corriqueiras. Amigo de Deus. Amigos compartilham tudo. Mas nós precisamos pedir coisas grandes também. Salve Balneário Camboriú. Salve o país. Salve o presidente da República. Salve os ministros, os senadores. Traga um avivamento para o nosso país. Faça a nossa igreja crescer. Arranque o mal do nosso coração. Salve os meus filhos, salve o meu esposo, salve aquele cunhado ateu. Peça grandes coisas para Deus. Que a nossa humildade diante de Deus não nos impeça de pedir coisas grandes para Ele. E o que o Abraão pede? Ele pede pela cidade, ele intercede pela cidade perversa. Ele poderia dizer, como eu falaria: ah, Sodoma e Gomorra, ah, Senhor, eles são maus lá mesmo, são terríveis. Olha, eu não sei como o Senhor aguentou esse tempo todo. Eu não aguentaria. Desce o fogo do céu neles mesmo, acaba com aquela raça de gente ruim. Pelo bem dos justos, o Senhor não seria capaz de poupar a cidade? Ele é tão diferente de Jonas, que pediu pela destruição de Nínive. Pelo bem dos justos, o Senhor não é capaz de salvar a cidade. O Senhor pode mostrar misericórdia para Balneário Camboriú, para o Rio de Janeiro, para Salvador, para São Paulo. E agora eu pergunto para vocês: será que nós levamos tão a sério a ordem de Jesus para orarmos pelos nossos inimigos? Ah, pastor, mas eu não tenho inimigo. Eu tenho sim. Se você é um cristão ortodoxo, se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus Cristo, você tem inimigo. A igreja tem inimigos. Um exemplo: nós temos uma ética sexual. E nós pregamos sobre a ética sexual cristã na arena pública. Mas os inimigos da igreja dizem: não, fiquem com o discurso de vocês na casa de vocês. Vocês não podem impor a vontade de vocês para a maioria. Ah, mas eles podem impor a ética deles para todos. E o cristianismo não pode ser relegado a uma esfera particular, porque nós pregamos a primazia de Jesus Cristo. Qual é a ética sexual cristã? Sexo é uma bênção de Deus, feito para homens e mulheres, dentro do casamento. É isto. Pronto. Quando a igreja prega sobre isto, os inimigos dela se levantam. Mas como é que nós vamos reagir a isto? Pedir fogo do céu contra eles? Não. Orar pelos nossos inimigos. Por último, a justiça de Deus.
Versículo de número 23. E aproximando-se Abraão, perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Faz e fará. Está aqui um Deus que fará justiça. Agora, Deus não vai julgar sem conhecimento e sem justiça. E Ele sempre baseia os seus juízos com evidências. Por isso que Ele desce até Sodoma e Gomorra. Por isso que Ele vai e envia os seus 2 anjos até a cidade, como nós iremos ver na próxima semana. Porque isso aqui, na verdade, é uma acomodação divina à nossa realidade. Deus não precisa descer. Deus não precisa ir. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que acontece na Câmara dos Vereadores de Balneário Camboriú. Ele sabe o que acontece no Senado em Brasília. Ele sabe o que acontece dentro das nossas casas. Deus sabe o que você está pensando agora. Entretanto, Ele se acomoda à nossa realidade. 2 anjos descem a Sodoma e Gomorra. A lei de Moisés diz que a acusação contra uma pessoa e contra um lugar não podem ser feita sem a presença de 2 testemunhas. O que vai acontecer com Sodoma e Gomorra não é um desastre natural. É o juízo de Deus. O juiz de toda a terra fará justiça. Agora, ele separa justos dos ímpios. Abraão começa pedindo por 50. E eu acho bonito isso. Sodoma é o pior lugar do mundo, mas pode ter justos ali. Não tem 50, 45, 40, 30, 20. Chega até o número 10. Talvez ele pensasse na família do sobrinho dele, Ló, que morava em Sodoma e Gomorra. As filhas, os genros, porventura netos. E Deus diz para ele: eu não vou destruir a cidade por amor dos 10. Se eu encontrar 10, Ló, Abraão, com 10 homens, é possível mudar uma cidade. Com 10 justos, é possível que uma cidade seja transformada. Eu não vou destruir. Nós sabemos da história. Agora, a história estendida deste texto do Antigo Testamento aponta não para a salvação de uma cidade, mas de uma multidão incontável de pessoas. Porque nós não fomos destruídos, queridos. E nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus e por causa de um justo que viveu entre nós, chamado Jesus Cristo. A misericórdia de Deus é tão grande que por causa de um justo que viveu aqui entre nós, Ele é capaz de salvar uma multidão incontável de pessoas e fazê-las justas. E como que nós nos tornamos justos diante de Deus? Quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus Cristo. E
confiamos nele como a única esperança da nossa vida. Nós nos tornamos justos diante de Deus, não quando nós fazemos algo bom durante a semana e aparecemos aqui com o peito estufado dizendo: eu venci esta semana, eu fui um pouquinho melhor. Não, nós nos tornamos justos quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, cremos em Jesus e reconhecemos a nossa injustiça e reconhecemos em contrapartida a justiça de Cristo que foi dada de graça para nós. Deus nos declara justos e Ele não destrói uma cidade inteira por causa dos seus justos. Quem sabe o Brasil não foi destruído ainda por causa dos justos que aqui estão. Quem sabe Deus não destruiu uma igreja ainda apóstata porque tem justos ali dentro. Quem sabe uma família ainda não foi devastada pelo juízo de Deus, porque tem uma mulher justa dentro daquela casa, um homem justo, uma criança justa. Por causa de Jesus, nós não somos destruídos. Agora, deixa eu dizer uma coisinha, duas coisas para vocês, para a gente terminar. Nós temos eleições municipais hoje. Eu moro na rua de uma escola e é bem claro que isso está acontecendo, com uma guerra na nossa cidade. Que vocês se lembrem disto. O sucesso de uma cidade deve-se à presença de justos. Não coloque a tua expectativa em políticos. Mais uma vez estou dizendo isso para você. O sucesso de uma cidade, a salvação de uma cidade, está na igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus, que são declarados justos. E com essas pessoas, Deus é possível reverter o quadro. Há um fomentador de esperança em uma cidade com a presença de 10 justos. Deus não precisa de milhares, uma multidão incontável, 10 justos. Porque a influência do Evangelho no coração dessas pessoas, essas pessoas inflamadas com o Evangelho de Jesus Cristo, é tão forte que elas são capazes de mudar uma cidade. Uma nova ética sexual é aprendida. Uma nova proposta de casamento é ensinado a todos, em que os homens amam sacrificialmente as suas esposas e elas são, em contrapartida, submissas aos seus maridos. Uma nova família surge nessa cidade, em que os filhos obedecem os pais, em que os pais respeitam os filhos. Por causa do Evangelho, no ambiente de trabalho tudo muda. O patrão não oprime os seus empregados. Muito pelo contrário, ele quer vê-los florescendo. Ele vai pagar os melhores salários. Ele vai dar as melhores oportunidades. Porque ele foi alcançado com o Evangelho de Jesus Cristo. Ele sabe que tudo que ele tem é por causa da graça de Deus. Ele sabe porque ele está ali naquele momento da história, porque Deus quer usar a sua vida para abençoar a muitos. E em contrapartida, os empregados nesta empresa, inflamados com o Evangelho, serão os melhores funcionários daquele lugar. Não vão matar horas de trabalho, não vão trazer atestados falsos, vão colocar o seu coração para trabalhar e para promover o que há de melhor. Uma cidade é mudada com 10 pessoas justas que foram alcançadas com o Evangelho. Em segundo e último, puder chamar as crianças já. Se uma cidade tão pecadora pode ser salva como Sodoma e Gomorra, nenhuma outra está fora do radar de Deus. Nenhuma.
O sangue de Jesus é tão poderoso que ele alcança os piores pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Esta é a frase final do apóstolo Paulo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês, além das outras que eu já disse. E aqui é lugar de falar coisas sérias, porque o destino espiritual eterno de vocês está em jogo. O tempo de Sodoma acabou, mas o tempo de Balneário Camboriú não. O tempo de Sodoma e Gomorra acabou, mas o tempo daquele teu parente que não conhece Jesus Cristo não. Ore por eles. Interceda por eles. Ore pela sua cidade. Ore pelo Brasil. Ore por aqueles a quem você ama e estão longe de Jesus. Ore com humildade. E ore com ousadia santa. Ore. 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 Amém. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã e nos aproximamos de Ti, Senhor, e suplicamos pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e sobre Balneário Camboriú. Salve a nossa cidade, salve aqueles a quem nós amamos e estão longe de Ti, Senhor. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Sentir que a mão de Cristo